Hoje eu vou te contar 6 truques de decoração que quase ninguém fala, mas que fazem toda a diferença na sua casa. E o melhor, você pode começar hoje mesmo. Mas vamos combinar. No final, me conta se você já sabia desses 6 segredinhos ou se algum deles te surpreendeu. Eu sou a Fábia e esse é o 10º episódio da série Você Decora, onde eu te mostro ideias incríveis para transformar a sua casa. Então quer dizer que hoje eu finalmente vou descobrir os segredinhos dos decoradores? Pois é, e já vamos começar com uma dica para quem ama um lugar aconchegante. Ah, que maravilha, Fábia! Chega de casa sem graça, agora eu vou deixar tudo lindo. Isso aí, então bora pro truque número 1. Tem muita casa por aí que parece linda nas fotos, mas quando você entra, falta aquele abraço aconchegante no ambiente. O primeiro truque é esse: decoração bonita sem conforto não adianta de nada. Um sofá caríssimo sozinho, para mim, não deixa uma sala convidativa. Um quarto todo decorado, mas sem uma roupa de cama gostosa, não parece nada acolhedor. O segredo aqui é a mistura das texturas. Quer um ambiente realmente confortável? Use tecidos que tragam aconchego. Capas de almofadas em veludo e linho, mantas macias no sofá e na cama, cortinas leves e tapetes que te convidam para andar descalço. Fábia, e aqueles tapetes felpudos, será que ainda vale a pena? Depende. Se você ama, pode usar. Mas se quiser algo mais prático, tapetes de algodão ou fibras naturais como o sisal são perfeitos. Ah, e se você tem pet em casa, melhor ainda. Esses tapetes são super resistentes e deixam um ambiente aconchegante sem aquele trabalhão na manutenção. Esses detalhes nas texturas têm o poder de transformar um ambiente comum em um espaço muito mais confortável. E quem aí não ama cantinhos como esses? E por falar em tapetes, muita gente acha que quanto maior, melhor. Que o tapete tem que cobrir todo o ambiente. Mas calma lá! Casas completamente forradas podem dar aquela sensação de espaço abafado e pesado. A dica de ouro: o segredo está no tamanho certo. Se o tapete for muito pequeno, parece que está solto no ambiente. Se for grande demais, pode sobrecarregar o espaço e até dificultar a limpeza. Tem outro truque importante: deixe um respiro ao redor do tapete. Esse espaço livre cria uma sensação de amplitude e faz toda a diferença na decoração. Ai, eu sou do time que não curte muito tapete. Dá aquela trabalheira, junta a sujeira, um caos total, Fábia. Mas olha, tem tapetes práticos que são fáceis de limpar ou até de lavar, como os de algodão ou os sintéticos. Se você escolher um tapete que fique bem posicionado debaixo do sofá ou da mesa, ele delimita o espaço sem virar um pesadelo na hora da limpeza. Olha só essas imagens! O tapete ajuda a definir os ambientes sem pesar na decoração. Mas claro, tem gente que prefere sem tapete e tá tudo bem. Aqui eu compartilho as dicas e você adapta do jeitinho que quiser na sua casa. Aliás, se você está indecisa em como decorar as paredes da sua casa, fica por aqui que tem mais um truque legal para te mostrar. Aqui vai mais um segredinho que quase ninguém comenta. Quadros não precisam ficar sempre na altura padrão. Aquela regra de pendurar na altura dos olhos, esquece! Dá para sair dessa caixinha e brincar com as alturas para criar um efeito muito mais interessante. Por exemplo, colocar os quadros mais altos, especialmente acima de móveis ou escadas, dá um toque super sofisticado e traz um ar moderno e artístico para casa. Ah, então é por isso que penduraram aqueles quadrinhos bem embaixo na casa da Anitta? Achei que tinha sido um erro de cálculo. Nada disso, foi pura estratégia. Às vezes, deslocar os quadros para um lugar menos óbvio
cria um efeito inesperado e estiloso no ambiente. E olha essa dica: se você tem cabeceira na cama, experimente colocar os quadros nas laterais ao invés de centralizar tudo. Na sala de estar também dá para fugir do óbvio. Se combinar com uma luminária de parede ou uma prateleira, o visual fica ainda mais incrível. E segura aí, porque o próximo segredinho é sobre um lugar que muita gente nem pensa em decorar. Se tem lugar que quase sempre é esquecido na decoração, é o corredor. E olha, eu sei bem disso, porque aqui em casa foi o último canto que eu resolvi decorar. E quando o corredor é estreito, aí parece ainda mais difícil. Mas calma, porque tem solução. Para corredores pequenos, um truque incrível é transformar ele em uma galeria linda e fácil de fazer. Dá para usar uma tinta colorida para destacar a parede, quadros com molduras iguais para criar um efeito visual e até prateleiras fininhas, perfeitas para expor suas fotos e ilustrações preferidas. E se o corredor for maior, aí dá para usar ainda mais, misturando diferentes formatos e texturas na decoração. Ah, então quer dizer que aquele meu corredor sem graça pode virar uma galeria de arte? Isso mesmo! E olha que incrível, ele deixa de ser um espaço de passagem e ganha uma nova personalidade. E falando em novidades na decoração, você já conhece a lojinha do Decore com Alma? Aqui eu te indico onde comprar as melhores decorações e você poupa seu tempo. Fora que tem sempre novidades acessíveis. Enquanto a gente vai para a quinta dica, confere aqui nesse QR Code ou no link na descrição do vídeo. Muita gente sente aquela vontade de preencher cada cantinho com móveis e decoração. Nem todo espaço precisa ser ocupado. Você já reparou como algumas casas parecem mais leves e organizadas? O segredo está aqui. Deixar algumas áreas vazias cria uma sensação de fluidez e respiro. E isso faz toda a diferença mesmo em casas pequenas. Ah, então você não está esquecendo de decorar aquele canto? Você está fazendo isso de propósito? Exatamente. O espaço vazio tem um papel no design. Ele não significa que falta algo, mas sim que a decoração está equilibrada. Em vez de encher um canto com vários objetos, você pode destacar uma única peça especial, como uma planta grande que traga um toque de natureza e frescor para o ambiente. E por falar em plantas, se você gosta delas, a próxima dica é para você, porque acredite, até o tamanho das plantas influencia na decoração. Quem acompanha o canal sabe que a gente já falou bastante delas por aqui. Se tem uma coisa que eu amo na decoração são as plantas. Mas olha, elas não são só bonitas não, elas trazem energia para casa. Energia, Fábia? Achei que planta só decorava. Decoram sim, mas também têm o poder de transformar totalmente o ambiente. Quer ver só? A samambaia americana filtra o ar e remove toxinas, deixando o espaço mais puro e tranquilo. O lírio da paz elimina o mofo e atua como um purificador natural, melhorando a qualidade do ar e trazendo mais bem-estar para o dia a dia. Ou seja, a escolha da planta certa faz toda a diferença sim. Plantas maiores criam um visual impactante e sofisticado, dando aquela sensação de amplitude, ideal para espaços amplos e salas de estar. Plantas menores são perfeitas para prateleiras e cantinhos especiais, trazendo charme sem pesar no ambiente, principalmente em casas pequenas. Agora segura essa, porque eu trouxe uma dica bônus. Tem um detalhe na decoração que pouca gente percebe, e é isso que eu vou falar para você agora. Oba, dica extra! A gente ama, né, pessoal? Sabe de uma coisa? Não tenha pressa para decorar. A decoração não precisa ser feita de uma vez só e muito menos no improviso. Essa é a minha dica bônus. O segredo é ir construindo aos pouquinhos
sentindo o que realmente combina com você. Então, antes de sair mudando tudo, faz assim: assista toda a playlist Você Decora e anote as ideias que mais gosta. E baixe o guia de decoração que eu preparei especialmente para você. Ele é gratuito e vai te ajudar a aplicar tudo ao longo da série. O link está aqui na descrição. Agora sim ficou muito mais fácil e a Fábia merece um like, né, pessoal? Depois de descobrir esses segredinhos dos decoradores, eu já tô prontinha para transformar a minha casa. Isso mesmo! E quando você começar a decorar, vai ver como faz sentido na prática. Agora, se você quer continuar aprendendo tudo sobre decoração, clica nesse vídeo aqui que tá cheio de ideias incríveis. Nos vemos lá! Até mais!